Bom, estamos aqui hoje em mais um bate-papo, estamos aqui de volta no podcast Baixada Sem Filtro. Hoje com um convidado muito especial, especial por vários motivos hoje, porque o nosso convidado hoje é um professor. A gente sabe que no momento que a gente está passando, ser professor é uma atividade difícil, né? E ser professor na Baixada Fluminense é ainda mais difícil. Então por isso que a gente tem aí esse carinho e a gente chama de convidado especial, tá? O nosso convidado, ele tem 55 anos, ele mora em Caxias, no bairro Paulicéia, mas viveu a infância na Vila São Luís. Ele leciona desde 89, ele é professor de literatura e português, deu aula no Coca, Alfa, Flama, Felduc, Unigran Rio, são colégios aí bem conhecidos aqui da Baixada Fluminense. Ele é especialista em literaturas portuguesas e africanas, e além disso ele está fazendo mestrado na UERJ, tá? O nosso convidado hoje é o professor Josias, mas antes de dar a palavra para o professor Josias, eu quero chamar o nosso copiloto aqui, João. Olá pessoal, tudo bem? Então, como dito, é um convidado especial. Por quê? Porque ser professor, como dito, também na Baixada Fluminense, é uma guerra constante. Os caras estão na guerrilha. Sabe o que é dar aula para 40 moleque de 15 anos que se acha homem muitas das vezes e confronta não só com as suas ideias e com argumentos, mas sim corporalmente. A gente está falando de periferia, a gente está falando de Baixada Fluminense, a gente está falando de Belfort Roxo, a gente está falando de Caxias, de Nova Iguaçu, Queimados. A gente está falando de uma área que muitas das vezes não tem o olhar do poder público. Então, ser professor, sim, ser professor nessa área é questão de honra. Então, a gente fica imensamente grato de ter o cara aqui. Tem muita história esse cara, a gente já conversou outras vezes. E é isso, professor Josias. Tudo bem, professor? Beleza. Beleza, né, cara? Ser professor na Baixada Fluminense. Já rodou muito pela Baixada? Muita coisa. Muita coisa? Então, professor, na sua experiência aí como o cara que leciona, o cara que tá aí caminhando na Baixada Fluminense há algum tempo já, e deve ter muita história para contar, né, cara? Deve ter muitas situações aonde você pensa, eu sou professor, por isso que eu tô aqui, eu sou professor, e se segurar ao máximo. Já teve situação assim, professor? Muita coisa, rapaz, muita coisa assim. Você falou muita história. Muita história sim. Eu acho que por força do hábito a gente tem mania de dizer que quando vive muito tempo determinada situação, dá para escrever um livro, né? Eu diria que só pelo tempo, pela minha experiência enquanto professor, eu diria que dá para escrever aí vários livros e com vários temas assim bem abrangentes, entendeu? Professor, eu tô vendo aqui, né, que tá fazendo mestrado na UFRJ. Na UERJ, isso. E nunca para de estudar um professor, né, cara? Na realidade, não deve. Não deve. Não deve parar, entendeu? Às vezes precisa parar porque, como você falou aí agora, vocês falaram aí há pouco, né? A condição de professor, né? Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil, enfim, né? Com essa política que se estabelece aí em relação à vida do trabalhador brasileiro, né? Do cidadão, entendeu? Precisa ganhar dinheiro, precisa comer, precisa sustentar, né? A família, manter os estudos. Fica difícil fazer tudo isso, né? E como professor principalmente, porque você não deve, né? Não deve, ou não deve porque não pode, fica tão complicado, é tão relativo, né? Poder você pode tudo, né? Mas nem tudo você deve. Então não se deve parar de estudar, em hipótese alguma, seja lá quem for, mas sendo professor, exercendo
a profissão, né? Não tem como. Não tem Não como. se deve parar de trabalhar. Mas às vezes é preciso, porque o valor de uma hora aula, né? O salário de um professor é ínfimo demais, entendeu? E aí quando me perguntam, poxa, você além de estar estudando ainda dá aula nesses lugares e tal, eu falo, tem que dar aula, tem que ter tempo, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, né? Até mesmo para você manter-se estudando, né? Existe um custo aí, embora eu esteja numa instituição pública, né? Não pago uma mensalidade. Tem custo com transporte, mas eu tenho alimentação. custo com transporte, com alimentação, com livros, que são caros pra Sim. caramba, né? Então, assim, não tem como. Então, até hoje, inclusive, me pego às vezes com a galerinha, eu falo galerinha por conta da idade mesmo, que faz mestrado, que faz doutorado, né? É uma galera boa, uma galera nova, uma galera na faixa etária aí de 20 e poucos anos. E eu aqui com 55 anos fazendo mestrado. O pessoal, caramba, que legal. Eu falei, pô, legal, mas esse título eu já deveria ter há muito tempo. Mas por que será que eu agora Só estou fazendo agora mestrado? Né? Justamente por causa dessa situação em que todos nós nos encontramos em relação, né, ao país. Como professor, eu tenho que estudar, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar, eu preciso, como eu disse, me sustentar. Então, tive que parar um tempo mesmo, pesquisar por minha conta, né? Claro, mas nada como você ter um direcionamento, né? Agora eu sei o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso buscar. Eu precisava alimentar minha pesquisa, mas sem alguém para orientar, como é que faz, né? Então, assim, tá legal, apesar de tudo, não tenho o que reclamar, eu acho que tudo também no seu tempo, né? Então agora esse é o meu tempo. Então tá legal, tá tranquilo. A gente percebe e a gente sabe também que estão desestimulando muitos professores a pegar a carreira, enfrentar a carreira e uma dedicação, né? E a gente vê nas redes sociais, a gente vê diálogos urbanos, né, dos cotidianos, muitas das vezes tratando o professor de maneira pejorativa. Isso pais de alunos, isso políticos, isso talvez até alguma mídia está oferecendo esse diálogo, dizendo que banalizando o professor. Você enxerga a tentativa de desqualificar o professor? Você enxerga isso ou isso é uma fantasia que está sendo criada aí nos diálogos? O professor, ele está no mesmo estágio que estava antes, vamos supor, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ou ele tem enfrentado mais barreiras? Tem uma dificuldade maior de ser professor e de ter o aprendizado hoje em dia? Como é que é isso? Rapaz, eu vejo a coisa da seguinte maneira. Eu vejo assim, né, nós já estamos há um tempo passando por um processo, não é de desqualificação, não. É um processo de desumanização, de desestímulo, né? Parece que é uma máquina aí, né, tentando desumanizar, tentando desqualificar a pessoa, desqualificar o ser. Claro, né, em relação ao professor, isso aí não resta dúvida, né? Porque assim, o que é o professor? Qual é a função de um professor? Né? É o cara que tem aquela função de instruir, né? de direcionar o outro, entendeu? E aí, nessa tentativa de direcionar o outro, o professor encontra caminhos cada vez mais tortuosos. Você está entendendo? Sim. Mais tortuosos, né? Claro que se a gente for começar a cavar, né, motivos para isso, e não vai, aqui a gente não vai terminar isso hoje. Né? Entendi, compreendi. Mas assim, eu tenho uma referência sobre essa questão aí, né, de desqualificação, como você falou aí,
do ser, né? E, portanto, desqualificação do professor, o livro Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Tá? Um cara muito bom, jornalista, historiador, e ele fala exatamente, né, desse processo de bestialização das máquinas administrativas governamentais, que trabalham exatamente em função disso, né? O processo de imbecilização, de bestialização do ser, você entendeu? E aí nesse processo você percebe que há sim uma coisa tentando, né, uma série de situações que desestimulam o professor, que desestimulam o aluno, que desestimulam os diretores de escolas, né, tanto públicas quanto privadas, você entendeu? E aí é uma coisa muito mais séria do que se possa imaginar, porque fica difícil de você apontar quem é o culpado, né? E acho que a maioria das pessoas tem esse hábito de estar sempre apontando, né? O culpado é o governo, o culpado é o povo, o culpado é o povo é uma coisa que acontece com muita frequência, né? E dizer o culpado é o povo, eu acho que é um equívoco muito grande, né? Porque o povo, todos nós fazemos parte, né? Inclusive os políticos. Inclusive os políticos. É querer dar uma rasteira no lado mais fraco, né? Porque o povo não tem oportunidade, o povo não é priorizado em nada. Não existe um plano, né, um projeto sério, né, que pense no povo, que priorize o povo como alguma coisa. Você está entendendo? A julgar pelas políticas públicas, né, o que chega ao povo de direito dele, de educação, de saúde, de saneamento básico, de transporte, de respeito, literalmente, ao povo. O que é que chega ao povo? Né? Que felicidade poder entender aqueles caras que cantam, né, aquela música assim, Engenheiros do Havaí, sonhos que podemos ter, somos quem podemos ser. E o que podemos ser? O que o sistema nos permite. Você entendeu? É um estado de conformidade obrigatório. Exatamente. Se conforme e se contenha. Resignação, eu diria, né? O cidadão ele tem que estar resignado. Ele não é resignado, né? Ele tem que estar. Então há um processo que o torna resignado. É onde entra justamente na minha, né, posição, na minha visão de mundo, na minha leitura, é onde entra justamente esse livro que eu citei agora, Os Bestializados, de José Murilo de Carvalho. Porque Sim. o cara é bestializado, né? Ele não tem direito sequer àquilo que ele produz. Ele produz muito. A gente não pode julgar, ninguém tem o direito de julgar. É vagabundo, o brasileiro é vagabundo, não quer nada, o carioca... Que isso, gente? Pega o trem, vai lá para a Central do Brasil, que você vai ver se é realmente, se é ser vagabundo, né? Uma série de pessoas saindo daqui da Baixada Fluminense de manhã cedo para atravessar o Rio, vai lá para a Zona Sul, vai lá, a grande massa, né? Grande e aí massa, eles pegam a exatamente. Minoria para tentar fazer com que aquilo ali represente. Exatamente, entendeu? Além, claro, né, daquela molecada, daquelas pessoas, né, independente de faixa etária, porque são todas as idades, vendendo de tudo. Então não vem dizer para mim que essas pessoas são vagabundas. Você está entendendo? Então, assim, o que foi permitido a elas? Somente isso. Né? E elas fazem de somente isso muita coisa. É a luta pela sobrevivência. Foram as únicas coisas que deixaram ao alcance das mãos deles. Você está entendendo? É assim que eu vejo. Então, assim, da mesma forma, ou talvez num teor até maior, né, em relação à educação, em relação ao professor. Né? Pô, o aluno da escola pública não vale nada. Eles trabalham, né, para desvalorizar, né, o aluno da escola pública, o professor da escola pública. Peraí,
não é o aluno da escola pública, não é o professor da escola pública, é o processo todo, é o aluno de tudo quanto é lugar, é o professor de tudo quanto é lugar, entendeu? A oportunidade que é dada a esse pessoal aí, a essa galera, é ínfima, é insignificativa, você entendeu? É assim que eu vejo tudo isso. Muito mais sério do que a gente possa imaginar. Entendi. É interessante. Queria buscar muito do quem é o senhor, de onde vem e tal, o senhor surgindo aí. É automático, né? De quem é você, de onde vem e tudo você mais. Fica legal. Mas eu me sinto melhor. Mas a gente vai conversando e as dúvidas vêm surgindo e não dá para perder a oportunidade, né? Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu fiquei... a água lá na rua lá não caiu assim, no dia que era para cair, e com a falta da água queimou um aparelhinho do chuveiro que pressuriza a água, e fiquei resumo, tô sem chuveiro. E aí eu fui tomar banho de balde, né? Esquentei a aguinha lá no fogão, fui tomar uma aguinha quente de balde. E aí eu fui lembrar como era bom a época em que a gente não tinha um chuveiro elétrico. E que a gente tinha o prazer de ir ali e tal. Era o ápice aquela situação, né? Ó, tô lá no alto. Gastei aí, gás pra tomar banho de água quente. E todo aquele, né? Que era tipo entrar e ligar, todo o processo e tal ali. E aí, isso me veio assim, trazendo algumas coisas de... eu lembrei que, até anotei aqui, ó, novas ideias abandona os antigos costumes. E a gente vê muito acontecer, né? Uma nova forma, uma nova técnica de ensinar, como professores que usam música e tal, mas aí com o tempo que vai passando, parece que a gente vai abandonando aqueles costumes antigos e a gente vai perdendo o tato. A gente, que eu digo assim, a sociedade no geral, a gente vai perdendo um pouco aquele tato, a gente vai perdendo aquele gostinho de estar. As escolas à distância é um exemplo, né? Que pode ser um grande avanço, mas você não tem aquele contato com o professor ali. E aí eu queria saber do senhor, você como é que você vê tudo isso, essas novidades surgindo, essas mudanças, essas novas técnicas. Como você vê isso? Como é para você? Sim, de repente você tá falando como é que é esse processo, esse avanço, essas coisas essa vindo. velocidade, né, com que a tecnologia vem, enfim. Rapaz, eu vejo isso como muito positivo, entendeu? Entretanto, também como um motivo para você, eu falo você geral, né? Ter sempre aquela possibilidade para frear em suas atitudes, nas coisas que você fala, nas coisas que você, entendeu, pensa, principalmente no caso, já que vocês estão focando muito essa questão do professor, do aluno e tal. Então, eu vejo isso como uma coisa muito positiva, mas é necessário ter esse freio. Porque para dosar, né? Colocar na balança. Porque há muito, né? O professor não é o detentor do saber. Então a gente vai para uma sala de aula e vai se deparar com o quê? Com uma série de pessoas, entendeu? De seres humanos. E que tem o celular, tem o mundo em suas mãos. Eu costumo brincar assim com os meus alunos. Vocês têm um mundo nas mãos de vocês aí, então vocês podem tudo. Né? E muitas vezes eu me deparo com situações em que o aluno puxa algum assunto na aula, faz alguma pergunta e que aquilo ali para mim é um fato novo, entendeu? E eu tenho que saber trabalhar isso, entendeu? Mostrar para ele que então, é um se eu fato ver até novo. uma necessidade de, mesmo o pessoal que está no mais convencional, tá ali se adaptar àquilo para conseguir lidar com todo o avanço. Sim, cara, eu acho que você só consegue lidar com o novo sem desconforto, você entendeu? Se você faz parte tiver essa predisposição de esperar do outro, você entendeu? Senão, como é que é isso? Você acha que é o dono do saber, o dono de tudo que... Não, tudo que você fala eu já sei. Nossa... Isso é muito complicado. E hoje em dia, com tanta informação,
né, na mão do indivíduo, muitas das vezes o professor ele só conduz uma aula, né? Porque às vezes só falar assim, ó, pesquisa aí para tu ver aí. Acho que o professor reconecta as pessoas dentro de uma sala de aula. Aí eu fiz, eu pensei, né, no Rubens Alves, né, que ele fala que o professor do futuro é o professor do espanto. Aí isso sempre foi muito chocante para mim, entendeu? Porque o professor do espanto, o que seria isso, né? Aquele professor que ele as coisas já estão dadas. A informação está para todos os lados, o professor conduz essa informação e ao mesmo tempo ele consegue tacar curiosidades nos alunos, entendeu? É como se fosse o tiro ao alvo. Cada aluno com a sua tendência de curiosidade e o professor vai dando ali pontos de interrogação para cada um e eles começam a desenvolver a habilidade de se questionar o mundo, olhar o mundo. E daí vem a pergunta... como será esse professor do futuro? Tem alguma ideia? Tem uma ficção aí pra gente? Rapaz, se você sair perguntando isso por aí, você vai ter assim inúmeras respostas, né? Eu acredito que as respostas surjam do desejo de cada um, entendeu? Cada professor deseja, e eu acredito que assim, a queima-roupa, tá? Ele vai te responder, o professor do futuro é aquele professor que está preparado para entrar numa sala de aula e explodir quando um aluno olhar para ele alguma coisa, explodir alguma coisa que faça o aluno sumir ou se colocar no lugar dele. Então o cara já está com um certo medo, você está entendendo? Então o que você traz pra gente é o seguinte, o imaginário popular de todos é a tecnologia dentro da sala de aula, mas você traz pra gente, igual você falou, a queima-roupa, que eu acredito seja assim, o futuro bem próximo vai ser a necessidade de um professor ter o controle social dentro da sala de aula? Sim. De se comunicar, essa habilidade? É isso que eu te falei. Se você sair perguntando por aí, né? Você vai ter várias respostas e as respostas vêm do desejo, né? Então é exatamente isso. Muitos desejam exatamente isso. Estou te falando porque converso tanto com tantos colegas. Sim. E eu tenho várias respostas e é espantoso para muitos quando eu falo que nada me espanta, cara, que o aluno só existe por causa dele, entendeu? Então eu não tenho que querer justamente ser esse professor controlador que muita gente fala que tem que ser. Mas talvez um contornador, né? Eu acho um contornador, um mediador, você está entendendo? Um apaziguador. Por coincidência, eu comecei essa semana a assistir uma série na Netflix que chama Professor Iglesias. Não sei se eu... Já ouvi falar, mas não tive oportunidade. E eu fiquei impressionado. Assim, eu tenho o costume de assistir o primeiro episódio das séries para ver como é que é a pegada, porque eu sou meio chato, nem tudo eu gosto. E eu assisti o primeiro capítulo e fiquei impressionado, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando agora. Ele trata de uma turma de desistente... De toda a mistura do que seria a baixada daqui, do cara que sai para trabalhar e vem para estudar à noite, a menina que já tem um filho e aí tá na sala de aula e acontece alguma coisa, tem que sair por causa do filho, o menino que tá ali mais próximo da criminalidade, então tá com um pé dentro da escola e um pé fora, e aí eles têm lá um coordenador que faz de tudo para conseguir expulsar, são um total de 15 alunos mais ou menos. E aí esse professor, ele se oferece para cuidar dessa turma em troca de nada. Falou assim, não, já que vocês vão expulsar eles, então faz o seguinte, me dá eles para mim. Eu vou formar uma turma só com eles. E aí o dia a dia dele é entender o aluno, cada aluno, e para conseguir fazer quando tem um ataque de lá para cá, ele já tem a autodefesa, porque ele sabe exatamente o que o aluno está pensando, o que ele está passando, ele sabe exatamente cada um. Então meio que me pareceu e deu a entender um pouco que seria isso, né? O professor está preparado e conhecer e saber de onde vai vir e quando vai vir alguma questão, alguma pergunta.
Seria mais ou menos isso? Né? Tá preparado para tudo, né? Muito interessante. Na realidade, professor do futuro, como seria? Acho que seria o professor na íntegra, o professor literalmente, e ser professor é exatamente continuar isso, né? fazendo o que sempre foi feito. Né? Porque assim, confrontando professor-aluno, eu só consigo entender o significado de professor quando eu penso na palavra aluno. Aluno, ausência, luno, luz, então ausência de luz, então é um cara desprovido de conhecimento, e o professor ele está ali justamente para, entendeu? Levar, mas ao mesmo tempo o professor ele não pode pensar assim como já que o aluno, né, é um ser que precisa de luz, de orientação. Ele não pode pensar que só ele tem a saída para tudo. Eu acho que o professor ele tem que ver o aluno também como como algo que vai ampliar o universo dele. Entendeu? Porque eu só consigo desenvolver meu trabalho, só consigo desenvolver as pesquisas que faço, só consigo desenvolver as minhas aulas se os alunos perguntarem, se os alunos demonstrarem que estão com dúvidas, se os alunos... O interesse, né? O real se eles interesse. demonstrarem interesse, mas ao mesmo tempo eles também falarem o que eles querem. Você entendeu? Se eles demonstrarem engano, você entendeu? Porque isso, de alguma maneira, eu não vou ter todas as respostas no momento em que todos os alunos, né, tiverem dúvida. Mas eles me colocando em xeque, eles em conflito, vamos dizer assim, né? Aí beleza, aí eu vou buscar, eu vou pesquisar, eu vou... Aprimora aqui. Eu acho que é isso aí. A gente costuma muito ver que as pessoas falam assim, essa geração é perdida, esse estilo musical é perdido. Qual a visão dentro da sala de aula sobre as gerações que estão vindo, que já veio e tal? Como é que é isso? Rapaz, isso aí eu não me sinto muito seguro para falar sobre isso, porque é muito diverso, cara. Os alunos, essa galera, essa geração que está aí, como as outras, sempre a mesma coisa, né? Essa geração que está aí não vai dar em nada. Anos 80 futuro, foi isso, né? Você está entendendo? Então eu estou ouvindo isso o tempo inteiro, e hoje mais do que nunca eu ouço isso. Só que assim, eu ouço isso em relação a essa geração, tá? Essa faixa etária, por exemplo, de ensino fundamental 2 e ensino médio com que eu trabalho, vamos dizer assim, essa faixa etária dos 11 aos 19, 20 anos, vamos colocar assim, tá? Eu vou dizer desse pessoal, se eu disser que eles são perdidos, tá? Alguém os fez se perder. Porque eles vêm de dentro de uma casa, eles vêm de uma estrutura familiar, eles estão fazendo parte de uma sociedade. Você está entendendo? Então eu não posso somente cobrar deles. Eu acho que jogar a responsabilidade pelo futuro do país, né, de uma nação, somente nessa geração que está aí, eu vou ficar repetindo o tempo inteiro um erro que já vem há muito tempo. Você está entendendo? Então eu não me sinto... Quando eu disse que eu não me sinto muito confortável, porque é todo um processo. Esse aluno vem, adolescente, pré-adolescente, ou jovem, enfim, de dentro de uma casa, onde ele tem mal ou bem, né, quem o sustenta, o responsável. Sim. O pai a mãe, ou o pai, ou a mãe, enfim, não importa. Uma participação mas social também, igreja, comunidade. Você está entendendo? Então tem uma série de elementos aí influenciando esse cara, né? E aí ele chega na sala de aula, quando você propõe, né, um trabalho que dê a ele o direito de falar a respeito de tudo isso, né, a primeira coisa que vem na cabeça dele é
aquela frase que todos nós repetimos, e repetimos hoje talvez, enfim, mas quando tínhamos a idade deles. Ah, meu pai é muito chato, minha mãe é muito chata. E é. Porque pai e mãe querem que querem que o filho faça aquilo que... Isso é cultural. Sim. Você está entendendo? Então, estou falando desse grupo, dessa galera aí, dessa classe aí, né? Menos favorecida com que a gente lida. Que é pura verdade. Você entendeu? A mãe quer que o filho seja exemplar, o pai quer que o filho seja exemplar. Né? Mas vá, por curiosidade, a uma reunião de pais, que aí você vai ver, tá? E aí nesse caso eu sou obrigado a julgar justamente pela maneira como aparece na escola. Né? Uhum. E aí você vai ver a mãe, né, vestida de uma maneira que parece até aquela menina que está na praça tomando cerveja final de semana e dançando samba ou funk ou qualquer coisa parecida. Peraí, entendeu? Então esse pessoal perdeu a referência. Tá? E é essa mãe, é esse pai que vai vestido de qualquer maneira para uma reunião, que cobra do filho. Não estou falando da roupa especificamente, mas eu estou... Mas não consegue nem chegar ao raciocínio. O comportamento dessa pessoa, né, na reunião de pais, né, quando ele deveria se comportar como um pai, como uma mãe, que eu não estou falando que todos são assim, mas uma grande maioria, né, esse pai, essa mãe cobra do filho uma coisa que ele não é exemplo. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É isso. E eu cresci com isso. Crescemos ouvindo isso. Eu cresci ouvindo isso. Entendeu? Hoje eu vejo até minhas sobrinhas, meus sobrinhos, fazendo isso com os filhos. Você está entendendo? Uhum. Vou te bater. Eu odeio essa frase. Não faz isso que eu vou te bater. Pô, mas por quê, velho? E aí eu falo, pô, você cresceu ouvindo isso, por acaso? Eu sou tio, eu sempre te dei o maior carinho, meus irmãos sempre te trataram com o maior... Ah, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo, é exatamente assim, porque de alguma maneira, né, isso já ficou martelando ali na cabeça dessa galera, né? Impregnou de tal maneira que está aí. E então eu não posso simplesmente julgar e condenar esse adolescente, esse pré-adolescente, porque o que ele vive dentro de casa é o que eu já vivi também. É claro que no outro tempo, né? E quando você diz assim, hoje é assim, antes era assim, eu tenho que pensar assim, gente, hoje nós temos assim um avanço tecnológico tremendo. Hoje, né, nós temos um número populacional muito maior do que... Você está entendendo? Uhum. Então é um processo evolutivo natural e eu tenho que saber lidar com isso. Entendeu? De alguma maneira eu tenho que saber lidar com... Não sei qual é o caminho. Nunca aponto porque eu não sei. Até hoje eu não consegui. Não sei se algum dia, né, Deus vai me dar essa oportunidade. O conceito de certo e errado eu não consegui até hoje. Então fica difícil. Eu lembrei do Cazuza aqui, né, cara, que fala, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Isso é uma constante, isso é uma maneira, eu costumo dizer que isso aí, isso é perene, né? Isso é para sempre. Eu vejo um museu de grandes novidades e é exatamente isso com que nós vamos conviver o tempo inteiro. Você entendeu? Ótima. Aí a gente tem uma população onde que muitas das vezes não teve as oportunidades que hoje tem, né? E elas se transformam em pais, em mães e condiciona os filhos a viver uma realidade que eles não viveram e uma exigência que eles viveram. Aí eu pergunto, a gente está educando para o conservadorismo, não político, mas o conservadorismo familiar do passado ou para uma estrutura de sociedade futura? Rapaz, eu não sei assim, se eu vou te dar a resposta que você quer, mas eu penso que as referências vêm se perdendo já há um tempo, né? Entendeu? Então você dizer o que é exatamente passado e o que será exatamente futuro, está tudo muito perdido, está tudo muito complicado.
Você está entendendo? Eu acho. Fala. Eu acho que o posicionamento dele faz a gente perceber que os filmes, as séries, usa muito. Outro dia você me mostrou um clipe, né, onde que fala de a interação entre passado, futuro, presente. A gente parece estar perdido, sabe, numa atmosfera de informação, de tecnologia. Eu acredito que seja uma revolução tecnológica. E a gente está ali nesse meio... Para alguns atrasados, né? Aonde que a gente se segura dentro disso, né? Alguns anos atrás a gente achava que em 2020 a gente teria carros voadores e não tem, então a gente está perdido no que é futuro, o que é presente. Não sei, porque Josias é o que hoje, afinal de contas? Pô, eu sou muita coisa do meu passado, da minha infância, do que eu vi, do que os meus pais me ensinaram, mas também muita coisa do que os meus pais tentaram, né, fazer com que eu fosse, eu não sou e não serei, porque eu sou eu, entendeu? Mas é claro, eu sou muito do que eles, né, pregaram ali, né, do que eles idealizaram, do que eles quiseram, e gosto disso, você entendeu? Mas o que eu serei também eu não sei, eu acho que eu não serei mais nada além do que eu sou hoje, mas também não tenho que cobrar nada do meu aluno, do meu filho, do meu sobrinho, que ele tem que ser alguma coisa. Mas eu me sinto na responsabilidade de mostrar para eles tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu consegui absorver. E aí, ele que escolha, né, o que é melhor. Esperamos que ele absorva o máximo o melhor possível. Você está entendendo? É isso. Então, essa coisa de referência, de passado... não... Na minha época é essa hoje. Você está entendendo? É a síndrome do militar. E o que solidifica essa época minha hoje é o que eu consegui aproveitar de bom, entendeu? Para passar adiante da melhor maneira possível. E também eu não sei o que é que quem tiver predisposto a absorver de mim alguma coisa de bom, o que vai achar bom, o que vai achar ruim, o que vai aproveitar. Eu espero que tenha senso até melhor que eu, né? Para conseguir lidar com essa coisa toda. Porque é muito difícil, é muita coisa, é muita tecnologia, é muita informação, é muita confusão. E como é que lida com tudo isso? E você acha que a aplicação dessa tecnologia nas escolas, ainda mais públicas, na Baixada Fluminense, está sendo feita assim como é feita na rede particular, na rede pública do estado do Rio como um todo, ou da cidade, ou das regiões mais ricas da cidade? A aplicação é a mesma? A absorção de alunos também é a mesma? Como é que funciona isso? Isso é tão perigoso. Vamos lá. Tem todos os recursos possíveis e imagináveis, entendeu? Direcionados para as escolas públicas, no caso, entendeu? O problema é que existe uma política aí que tem que ter a escola piloto, né? A escola piloto tem tudo. Essa escola piloto tem que existir, porque ela tem que ir para a mídia, para as mídias, ela tem que fazer com que funcione, né? A propaganda ela é a alma do negócio. Então, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente da República, eles precisam, entendeu? Daquela propaganda ali, né? Governo do Estado, educação, saúde, tudo tem que funcionar de uma certa maneira, né? De forma que alguém veja e bata palmas. Poxa, tá legal isso aí, né? A administração do cara tá muito boa. Ele está fazendo certo. Mas na íntegra a gente sabe que não é, poxa. Porque tem sim, para todas as escolas. Né? Tem como investir, tem dinheiro pra caramba, tem recursos pra caramba. Você está entendendo? O problema é a maneira como isso é direcionado. Entendeu? Esses recursos chegam igualzinhos para todas as escolas? Claro que não. Você entendeu? Claro que não. E aonde elas chegam, né, esses recursos chegam? Como é que o dirigente deve fazer uso disso?
Até que ponto ele pode permitir, tanto para os professores quanto para os alunos. Você está entendendo? E o nível de preparação de todos esses professores para lidar com esse tipo de coisa. Até onde esse cara sabe o que ele pode, o que ele não pode, o que ele deve, o que ele não deve. Acho que isso era assim. Era pra gente pegar e deixar só a fala dele e pá! Soltar o microfone assim e acabou o programa. Acabou. Não tem muita coisa, fazer, sabe? Tem muita assim, não sei se sujeira é a palavra certa, né? Porque, entendeu? Não sei se é essa a palavra certa, não. Parece que é um carrinho furado, né? E aí quem recebe aqui do ladinho recebe cheio. Aí conforme vai chegando para mais longe, até chegar lá na última, já não tem nada dentro. Exato. Você tá entendendo? E o que vai ficando no caminho são migalhas, são peças, né, de um quebra-cabeça. E aí é justamente, sabe, você falou a coisa exatamente certa. Vão caindo essas migalhas, essas peças, e no caminho, quem vai pegando não consegue encontrar o todo para montar, usufruir, porque para montar e usufruir. Cada um fica com um pedacinho e ninguém fica com Você entendeu? É isso. Eu acho que o que sobra, assim, na minha concepção, é uma pergunta que, para definir tudo isso, né? A gente tem um professor com todo o glamour de professor no imaginário, né? A gente tem uma desqualificação da função, talvez por uma população desinformada, uma mídia desinformada, e o professor, na sua função, será que ele, na verdade, só seja um operário do saber? Tá ligado? Ele só tá ali na sua função de operário, sabe? Na sua humilde função de fazer todo dia aquele pouquinho, e o que mudaria dentro dessa grande fábrica do saber é quem conseguir absorver o pouco que se tem. Eu tenho receio, né? Eu tenho medo muito da distorção do que é o professor, né? A gente distorce a todo instante compreensão do que é as coisas. E essa campanha que está sendo estabelecida, não digo pelo governo não, mas muitas das vezes pelos populares. Às vezes isso nem é uma tendência política, mas as pessoas colocam isso no seu discurso político, né? E é o pior, porque quando é só um político falando, a gente ignora e segue o fluxo, né? Quando eu vou lá buscar o meu filho na escola, eu vou lá e gracejo o professor. Agora, quando a população absorve isso, eu vejo, sabe, uma divisão social entre pais, alunos, professores. Você tem um moleque aí de 11 anos de idade que dá um clique no YouTube, tá lá a informação, no meio aparece o comercial falando mal de Paulo Freire, da história de Paulo Freire, que é o detentor, sabe, de um saber absoluto, Mas peraí, gente, o que a gente está fazendo? A gente está distorcendo as nossas referências do saber. Talvez não seja o melhor método hoje, não sei, mas não é digno disso, pelo histórico, do momento histórico que o cara promoveu a educação, o saber, a metodologia de ensino do cara, e a gente fica na propaganda o tempo todo, né? Então, eu tenho muito medo, sabe, do que vai ser produzido depois desse ápice de propaganda anti-educação, anti-professor, anti-saber. A gente tem 10 minutos, professor, e a gente gostaria de deixar o microfone livre para você falar alguma coisa que interaja em todo esse assunto aí. Acho que o senhor pode ficar à vontade. Rapaz, você tocou num assunto aí bem interessante, né? Medo. Acho que medo é o que hoje toda pessoa consciente que está aí dentro desse processo tem. Entendeu? Medo de principalmente quando
envolve essa questão aí, ensino-aprendizagem, né? De um lado aluno, do outro professor. A educação está aí jogada de uma maneira que fica meio complicado, porque, como você disse, né, tudo gira em torno dessa questão política mesmo, que tem, a palavra em si tem um sentido extremamente deturpado, né? E saber que a palavra política ela tem um significado tão interessante, né? Polis, cidade, né? Política, organizar a pessoa, o sujeito que tem o papel de fazer política, né? De liderar um grupo, uma nação, uma cidade, enfim, né? Levando pelo sentido real da palavra, ele deveria ter a função de organizar. Pensou organização, inevitavelmente pensou no outro, né? Ou nos outros, no grupo, né? E não é isso o que a gente vê ao longo dos anos, né? Já há muito tempo, né? O que a gente vê é uma série de pessoas aí trabalhando exatamente em prol de destituir o outro simplesmente do direito de viver, né? Negar a ele o direito mínimo, que é o direito de ir e vir. Você entendeu? Por quê? Porque eles, né? Não gosto de dizer eles, mas enfim, quem está no poder está sempre preocupado consigo mesmo, né? Então, assim, essa coisa de que o governo faz pelo povo, nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Hoje a gente vive um momento muito complicado, porque há uma polarização, inclusive de ideias políticas, né? Quem é de direita, quem é de esquerda, né? Quem é fulano, quem é beltrano. Sei te dizer o que é direita, nem sei te dizer o que é esquerda até hoje. Você entendeu? Mas eu sei que existe aí uma população carente pra caramba, né? E existe uma máquina administrativo-governamental que trabalha de uma maneira a desestabilizar totalmente essas pessoas que precisam exatamente do mínimo, que é apenas o respeito e o direito de ir e vir, entendeu? Então, assim, fica muito complicado. Em todos os setores, né, da sociedade, a gente tem essa grande falha, que é exatamente o não respeito ao direito do cidadão, o direito do outro. Incrível, né? E aí isso acaba fazendo com que esse cidadão, né, esse cara, ele fique perdido, ele está perdido, ele briga contra ele mesmo diante do espelho, né? E aí quando eu digo ele briga diante dele mesmo, diante do espelho, é porque ele se espelha o tempo inteiro no outro. Ele precisa do que o outro precisa, mas ele não sabe chegar e chamar o outro, né, para juntos, né, formarem um grupo, uma equipe forte, né, para conseguir aquilo que todos precisam. Então, é mais propenso ele chegar ao outro e tentar enganar, tentar se apossar daquilo que é pouco, mas que o outro conseguiu, porque ele também precisa. Então é desse espelho que eu estou falando. Todos temos a mesma necessidade, mas todos estamos predispostos a brigar, né, com nós mesmos, entendeu? Por uma coisa que temos necessidade. E esse espelho, né, onde eu me vejo, é o outro. O que o outro precisa, do que o outro precisa, eu também preciso. Então é mais cômodo, até porque a situação me coloca assim, dessa maneira, né, selvagem. A situação que é imposta aí, ela me faz selvagem. Então é mais fácil eu chegar e tomar, ou tentar tomar e brigar, né, do que tentar negociar para te mostrar que você precisa e eu preciso, e que nós dois juntos vamos conseguir muito mais. Então é dessa polarização que eu estou falando, essa polarização de ideias, essa polarização de lugares. Você está aí, eu estou aqui, e nós somos adversários.
Então essa máquina administrativa governamental, ela funciona de fato, porque ela trabalha exatamente em função disso, entendeu? De diluir os valores do ser, do cidadão, da pessoa, enfim, você entendeu? E daí não somente, né, como você falou, a confusão que se faz em relação a determinadas palavras, como é o caso, né, do termo bandido. Bandido virou uma palavra popular demais, entendeu? E ela está sendo empregada demais nos lugares errados, nos momentos errados e para as pessoas erradas. Você entendeu? E aí criou-se, né? Essa frase é fácil para muita gente, bandido bom é bandido morto, essa frase fascista, igual aquela outra do Joseph Goebbels, né? É uma mentira contada 100 vezes vira verdade. Que coisa mais ordinária, você entendeu? E quantas pessoas hoje repetem isso? Até em sala de aula mesmo, eu me deparo com alunos. É isso, professor, uma mentira contada 100 vezes, ela vira verdade. Mas por que vira verdade? Porque vai ter gente para acreditar. Mas aí e mesmo ele tendo acredita gente... antes. E aí mesmo tendo gente para acreditar, eu não posso acreditar que vai virar verdade. Então, olha o meu trabalho. É tentar desfazer esse engano. Entendeu? Quando eu consigo desfazer esse engano com um aluno, eu já me sinto assim vitorioso. Porque eu não posso acreditar que uma mentira contada 100 vezes vira verdade. Eu não posso acreditar que bandido bom é bandido morto num sistema que não funciona, num sistema de segurança que não funciona, né? Porque assim, se é verdade que bandido bom é bandido morto, primeiro vamos trabalhar o significado da palavra bandido, para perceber onde é que estão esses bandidos. Porque hoje eu me vejo sendo governado só por bandidos. Então vamos matar todos esses bandidos, já que bandido bom é bandido morto. Mas de onde vamos tirar esses bandidos? De onde eles estão. Entendeu? Inevitavelmente eu gosto muito de lembrar de Bezerra da Silva. Eu acho que ele é muito presente nesse momento. Numa letra que ele diz assim: se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Sabe as palavras. E isso me lembra também Raul Seixas, que diz assim: convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Muitas referências. A gente vai ter mais oportunidades. Vocês citaram, por exemplo, ele lembrou Cazuza. Nossa, tanta coisa que se a gente for trabalhar que Cazuza deixou aí, né? E que ele, como outros falam hoje, ele já veio repetindo coisas que vinham sendo ditas, né? Então, assim, aquela letra Brasil, aquilo ali é um clássico. Eu acredito que que Cazuza, para chegar a essa conclusão, a esse texto, a essa poesia, ele tenha lido muito um cara chamado Augusto dos Anjos, você entendeu? Que resume Cazuza transforma aquela metáfora que eu digo hoje, ela é pesada, né, para muita gente, e Cazuza fez o quê? Ele de uma certa maneira, ele metaforizou a maneira dele, o que Augusto dos Anjos já havia dito nos primeiros 20 anos do século XX, entendeu? Escarra nessa boca que te beija, né? Quer dizer, o ser humano ele é exatamente isso, né? Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija, é exatamente isso, né? É o homem acuado, é o homem com desejo de uma vingança que ele não precisa fazer, que ele não precisa se vingar do outro, que o outro é igualzinho a ele. Você entendeu? Então a gente vive
Essa bola é isso aí. É pauta pro nosso próximo. E aí Josias através de música. Mas entendendo aí o significado das músicas. A gente vai tentando entender, na realidade, o mundo com isso, né? Com música, com poesia. Facilita. Porque facilita de alguma maneira. Então, eu quero agradecer a presença mais uma vez aqui e deixar mais uma vez falando com a galera que a gente tem que estar sempre grato a esses verdadeiros heróis que fazem a nossa educação, que orientam aqui, né? Direciona a educação no mundo e aqui na Baixada também. Estão sempre numa predisposição maior. São obrigados a estar nessa força maior. Bom, galera, é o seguinte. Então, a gente vai encerrando por aqui. Antes de encerrar, eu vou deixar aqui um aviso. A galera que está assistindo no YouTube, a gente tem o nosso canal no Spotify, que é o Baixada Sem Filtro. E também agora a gente tem um novo canal de áudio, que é o Deezer. Então, já estamos lá oficialmente no Deezer, com o mesmo nome, Baixada Sem Filtro. Já tem alguns episódios lá, então a galera pode acessar para conhecer os nossos outros convidados que estiveram aqui, tá? Então hoje a gente teve o prazer de receber o nosso convidado especial, o professor Josias. Esperamos muito ter uma outra oportunidade para falar sobre mais coisas e acabou que a gente nem falou tanto sobre o professor Josias, mas tem tanta coisa para ouvir, né? Mas a gente vai ter mais oportunidade. Então, mais uma vez, agradecendo ao professor Josias, agradecendo ao João. E a gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio. Valeu!